Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tira o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-as e a entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. E o seu. E aí? O que a gente Na pode... verdade, essa passagem, ela só está no Evangelho de Mateus, ela não aparece em nenhum outro evangelho. E existem algumas passagens que a gente encontra no Novo Testamento, que elas, apesar da literalidade com que elas são escritas, elas representam aspectos que são parabólicos. Por exemplo, nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus também, no seu capítulo 25, dentro do sermão profético, um pedaço no qual ele fala sobre a figueira estéril. E ele conta uma parábola, dizendo que se você vai fora do tempo, procura a figa de uma figueira e a figura não tem, que ela seque, porque assim será com todo aquele que não produz frutos. É uma parábola. Quando você vai em Lucas para encontrar esse mesmo trecho, não é dito como parábola. Nesse texto de Lucas já aparece de maneira literal. Jesus teria saído de manhã com os discípulos, visto uma figueira na beira do caminho, e por não ser tempo de figo, Jesus procurou fruto na figueira, mas não era tempo de figo. E como ela não tinha figo, mas não era tempo de figo, ele amaldiçoa essa figueira. De tarde, quando eles voltam, Pedro diz: Senhor, olha, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E ele diz: assim será com todo aquele que não produz. Será cortado fora e lançado no fogo. Em Lucas, aparece como um texto literal. Em Mateus, a mesma passagem é apresentada na forma de uma parábola. Esse texto, ele só aparece em um dos evangelhos, aonde você tem Jesus tirando um peixe do rio e encontrando moedas, exatamente na quantidade que seria o imposto para 2 pessoas, uma vez que eram 2 dracmas que deveriam ser pagas ao templo. Aí levanta-se, portanto, 2 hipóteses nessas circunstâncias. A primeira é que seja uma parábola para dizer que do próprio esforço, do trabalho de cada um, você encontrará o que pagar. O Cristo nunca se apresentou em nenhuma outra circunstância como alguém que fomentasse a discórdia entre o poder político e o poder espiritual. Na outra passagem, em que lhe é trazida uma esfinge de César para saber se deveria pagar ou não o tributo, que seria um excelente momento para dizer, não tem que pagar é nada. Você observa uma postura de Jesus muito típica de procurar a pacificação das coisas, em que ele pergunta de quem é a esfinge na moeda e manda pagar a César aquilo que é de César. Então, devolve a César o que é de César e devolvei a Deus o que é de Deus. Então, transfere, entrega isso, não cria confusão. Então, se a gente sempre vai ver Jesus fazendo um movimento no sentido de conciliação, de perdão, de busca do outro, de aceitação das dificuldades. Isso é muito comum na sua pregação. E quando a gente vai observar essa passagem, em que ele comenta sobre isso com Pedro, você vai ver ele retirar do seu ganho, do seu trabalho, que é do peixe, exatamente aquilo que se precisa para pagar. Não é em nenhum outro lugar. O que era Pedro? Um pescador. Então, ele diz, olha, pega lá do teu trabalho e retira e paga ao templo aquilo que é devido. A moeda de 1 dracma é a moeda referente a uma diária de serviço de qualquer pessoa. 1 dracma valia 1 denário. E 1 denário e 1 dracma eram o preço de uma diária de trabalho. Então, não era um preço extorsivo que se teria que pagar ao templo, porque era uma diária que você tinha que transferir para o templo, não era uma coisa que fosse dizer assim, escorchante esse valor. Agora,
Uma outra possibilidade que se pode ter, embora a gente não tenha essa certeza, porque o texto aparece em um evangelista, é que tenha sido uma questão realmente literal, aonde ele tenha tirado um peixe com essas moedas dentro dele para dar o sentido mais literal da lição. Mas o que mais transparece nessa circunstância é que tenha sido uma parábola tomada a conta de literalidade para dar mais nitidez aos conceitos que Jesus queria trazer. Há várias outras passagens hoje que também têm tido esse mesmo tipo de interpretação quando os estudiosos começam a observar aspectos geográficos e históricos do momento em que elas se deram, então vão reconstruindo a narrativa dentro de uma circunstância bastante diferente. Então, textos que passaram a conta de literalidade têm muito mais possibilidade de terem sido parábolas que foram assim escritas no texto.